Jesus, amém? Eu queria estar ministrando nessa manhã sobre algo que Deus tem queimado nos nossos corações esses dias. Nós temos falado sobre isso e nós temos conversado, e esse é um mês que nós colocamos da igreja voltada para si, e é um mês onde nós temos falado um pouco sobre essa questão de setas que Satanás tem lançado contra a igreja nos últimos dias. Satanás tem atacado muito a igreja nos últimos dias, muito. E na verdade é algo que ele vem construindo já há algum tempo, ele vem construindo isso com o tempo. E essas verdades, essas mentiras, uma mentira falada várias vezes, ela se torna uma verdade. E isso vem sendo repetido durante certo tempo, e até mesmo ele usa texto fora de contexto. Deixa eu tentar te explicar isso nessa manhã com muita calma. Todo texto na Bíblia, existe um outro texto para contrabalancear aquele texto, e um texto fora do contexto, ele vira um pretexto. Porque se tem algumas coisas na Bíblia, se você pegar só ela fora do contexto, ela vira um exagero, ela pode virar algo errado. Mas não é que a Bíblia é errada, presta bem atenção no que eu estou te dizendo, a Bíblia está certa, o homem é que torce o que Jesus está falando. Então ele diz algumas vezes assim, exemplo, ele fala sobre vender tudo e dar aos pobres, mas Deus também fala sobre você prosperar, sobre você cuidar bem da tua própria família. Se você vende tudo e dá aos pobres, como é que você vai cuidar bem da sua família? Então existem equilíbrios na Bíblia que precisam ser buscados, e essas pessoas com muita malícia no seu coração, elas torcem essas verdades, esses trechos da Bíblia, e colocam eles como uma verdade final, como algo importante, como algo final. E é um texto ele vira um pretexto, ele vira uma heresia, e é o que tem acontecido muito hoje na igreja nos últimos dias. Mas o problema é que esses textos, eles defendem o nosso ego, defendem a nossa vontade, defendem o nosso conforto. Então nós aceitamos. Por quê? Porque é bom. É legal. Então quando alguém fala para ti, você não precisa ir na igreja, você não precisa estar em todos os cultos, você não precisa, isso é legalismo. Amém, é verdade. Mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é: não abandoneis a congregação dos santos, como é costume de muitos. A Bíblia é clara sobre isso. Então nós vimos isso durante esse tempo, nós falamos sobre isso, sobre esse mês sobre essa questão da igreja. Então essas coisas têm me afetado, e isso tem me irritado muito. A pessoa, eu não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Você não é a igreja, você é parte da igreja, você é parte do corpo de Cristo, mas para ser uma igreja, o corpo precisa ter vários membros. O dedo não pode dizer que ele é o corpo, ele é parte de um corpo, mas ele não é o corpo de Cristo. Você é parte de um corpo de Cristo, você não é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. E se você falar, não pastor, mas eu amo Jesus e eu não amo a igreja, você pode amar a cabeça e não amar o corpo? Impossível. Então eu não posso dizer a Abraão que, o meu dedo é meu corpo, posso? Posso dizer que meu dedo é meu corpo? Não, ele é parte do meu corpo, por mais que ele seja o meu corpo, ele é corpo, mas o texto fora do contexto, entendeu a confusão? Então as pessoas começam a colocar isso e colocar, não pastor, então eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja, eu sou parte da igreja, a habitação do Espírito Santo de Deus, eu sou parte da igreja de Jesus Cristo, parte do corpo de Cristo. E como parte desse corpo de Cristo que nós vimos durante esse mês, eu preciso exercer a minha função no corpo. Quando a parte do corpo, nós falamos sobre isso aqui, imagina se a boca resolver não trabalhar mais. Imagina como é que vai ficar a beleza, a confusão que vai dar, como é que eu vou me alimentar? Se o ouvido resolver não trabalhar mais, e se a mão não resolver? Por mais que eu esteja com sede, a minha cabeça está com sede, a minha cabeça depende, o meu organismo depende da mão alcançar a água, a mão tem que alcançar a água tem que vir até a boca, eu tenho que beber e ela vai passar pelo meu canal, vai chegar nos órgãos, vai estar aquela coisa toda de ciência, que nós não estamos na aula de ciência, porque eu também não lembro de tudo. Vamos dar de culto aqui, que senão eu me embaralho. Mas nós precisamos de uma cooperação. Então, quer dizer, um simples beber de uma água envolve vários órgãos, envolve vários membros, várias funções.
Isso é o que acontece na igreja de Cristo. Da mesma forma, você pensa assim, mas é um culto. Não é um culto, é um momento onde o corpo se reúne e vários membros do corpo estão em exercício. Nesse exato momento nós temos as professoras lá cuidando das crianças, nós temos o pessoal no som, nós temos o pessoal ali, tem uma turma tremenda na mídia, nós temos uma turma tremenda no louvor, nós temos uma equipe ali fora na recepção. Para você estar sentado aqui, alguém já passou, já limpou o salão, antes disso, para o culto poder estar preparado. Então, quando o culto acontece, é um momento onde o corpo exerce a sua função. Agora, o que acontece se um membro não exerce a sua função? Sobrecarrega o resto do corpo. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender como corpo de Cristo. E é essa que Satanás tem lançado muito. Então, o que acontece? A pessoa, eu não sou importante. Eu não sou importante, eu sou só uma mão, eu não sou importante. Não, eu sou só o pé, eu não sou importante. Mano, sem o pé você não chega em lugar nenhum, sem a mão você não consegue alcançar as coisas. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, você é importante, meu querido. Fala para aquele irmão que você não falou nada ainda, sabe que você não gosta muito, que está sentado perto de ti, fala para ele agora, você é importante. Você é importante no reino de Deus. O Mike, quando não vem dar aquela desafinada dele, a gente sente falta, não sente? De graça e paz. Todos somos importantes, cara. Conta com 10. Nós somos importantes. Aí sabe o que Satanás fica colocando, cara? Quer dizer que você não é importante. Não, eu posso ficar lá em casa, não faço falta. Para com essa bobeira, cara. Para com essa bobeira, sério, para com essas mentiras de Satanás. Você é importante no reino de Deus. É importante quando o irmão te vê. Cara, se você não, sabe, vem para cá, se não tiver nada para fazer, abraça alguém. Ora com alguém durante o culto. Declara a bênção de Deus sobre essa pessoa. Seja um companheiro, seja um amigo. Seja, sabe, faça alguma coisa no reino de Deus. Quando o corpo está funcionando, faça algo. Busque em Deus. Deus, o que é algo que eu não posso? Uma das coisas que eu sempre carreguei no meu coração. E por causa disso eu já fiz de tudo na igreja. É que sempre eu olhava algo que ninguém estava fazendo e eu começava a fazer. Eu já cuidei do som, eu já cuidei de mídia, eu já cuidei de tanta coisa. Eu já fiz de tudo na igreja. Por quê? Porque eu queria ser útil, eu queria funcionar no corpo de Cristo. Mas, eu olhava algo que ninguém estava fazendo, eu fazia. E é isso que é o importante no reino de Deus. Não tem ninguém ali na porta, então a partir de agora eu vou ficar na porta, vou abraçar as pessoas. Não tem ninguém fazendo isso, eu vou fazer. Não tem ninguém, eu vou vir limpar o salão antes do culto. Eu vou vir passar um pano nas cadeiras antes do culto. Cara, eu vou fazer algo, mas eu vou trabalhar para o reino de Deus. Porque eu quero ser um membro ativo, eu quero ser um membro que produz. Eu quero ser um membro que produza no reino de Deus. Aí o que as pessoas fazem? Eu vou esperar o pastor me chamar. Enquanto não me chamar, Jesus, vamos trabalhar para Jesus, vamos aproveitar o que Deus tem colocado. Tem algo de Deus na sua vida e é isso que nós vamos estar falando nessa manhã. Tem algo de Deus na sua vida muito específico, muito peculiar para o reino de Deus. Há um propósito de Deus e não há nada pior. Presta atenção no que eu estou te dizendo. O homem trata que uma das piores coisas que já passou na terra é o Covid. Para mim não é o Covid. Sabe o que é a pior coisa que já pode ter na terra? É uma vida sem propósito. Pior do que uma morte é uma vida sem propósito. Porque uma vida sem propósito, presta atenção. Eu fico pensando sobre isso, Socorro, e eu piro pensando sobre isso, porque eu penso o seguinte: se um Deus que criou os céus e a terra numa perfeição, um equilíbrio da atmosfera, onde a gravidade nos segura aqui, toda a perfeição da ciência, eu não vou ser profundo, porque também nós vamos se confundir aqui, não te preocupa. Mas há uma perfeição na natureza de Deus que é algo fantástico. Há algo chamado design inteligente de Deus que é algo que te surpreende. Se você não lê o livro, leia o livro Mais que um Carpinteiro. É um livro fantástico que vai colocar, cara, a perfeição da criação de Deus é algo tremendo. O ecossistema, a forma que uma coisa depende da outra e uma coisa, sabe?
Lembra daquela estepa de escola, o bichinho que come tal, que faz o ciclo? Lembra da aula de biologia? Que aí o leão come a ovelha, que come a grama, que come, que vira... Lembra daquela coisinha? Aquela coisa que eu estou dizendo. A perfeição da criação de Deus. E eu não consigo aceitar que um Deus tão perfeito, um Deus tão exato, um Deus que trabalha com a perfeição, que trabalha no tempo, Júnior, que trabalha na perfeição, crie uma pessoa por acaso. Eu não consigo aceitar que esse Deus, essa perfeição de Deus, essa exatidão de Deus, esse sublime Deus eterno, poderoso, incomparável, inconfundível, que esse Deus crie uma pessoa simplesmente por criar. Jaime, eu não consigo aceitar isso, porque eu preciso entender, se você foi criado, você tem um propósito. Isso queima no meu coração, porque é algo que a igreja precisa entender. Nós vivemos a vida, deixa a vida nos levar, vida leva eu. Isso não é o que Deus te fez, Deus não te fez para isso, meu querido. Deus te fez para viver uma vida de propósito, e não tem nada pior do que desperdiçar uma vida. Ah, pastor, mas o Covid matou 600 e tantas mil pessoas. Eu te garanto que hoje existem muito mais do que isso, pessoas morrendo hoje sem propósito. Pessoas que entendem que não entenderam que vieram para essa terra com um propósito, que vieram para essa terra com um objetivo, que vieram para essa terra para cumprir e para realizar algo. Você não é um acidente, você não é um choque de um Big Bang, você não é um acidente. Deus te escolheu entre milhões para ser um projeto de Deus, e o dia que você entender isso, a tua vida nunca mais será a mesma. Você vai parar de jogar teu tempo fora, você vai parar de desperdiçar a tua vida, porque a vida está passando, e a oportunidade que Deus te deu para realizar algo, é neste tempo, é nessa hora. E o que acontece? Oh Deus, e o que acontece? Presta atenção. Quando uma geração não responde, quando uma geração não responde, aquela geração passa, e Deus precisa levantar uma nova geração para realizar o mesmo projeto que a geração passada precisava realizar. Pastor, como é que você fala isso? Deixa eu te explicar. Deus tira o povo do Egito, Deus leva o povo do Egito através do deserto, Júlio. Deus chega diante do Jordão na travessia, o povo erra, o povo não aceita atravessar. O que Jesus faz? O que Deus faz? Ele mata toda aquela geração durante 40 anos, para que eles voltem no mesmo lugar e cumpram o mesmo projeto que era para ter sido cumprido há 40 anos atrás. E muitas vezes nós rodamos em ciclos, e é uma das coisas que tem me abatido muito com a igreja, com a Vinho Novo, é que a Vinho Novo está presa nesse ciclo. Ela começa a fazer, de repente ela para, e ela volta ali no começo, e ela tem que dar a volta para voltar aqui, para começar de novo. E nós nos prendemos em ciclos. Por quê? Porque quando chega no momento crucial de uma decisão, nós não tomamos a decisão de obedecer e de viver o projeto de Deus sobre nós. E o que acontece? Nós precisamos esperar uma nova geração vir para fazer o que a velha geração não pôde fazer. E entenda o que eu estou te dizendo com todo amor e todo carinho. Está acontecendo isso nesse exato momento dentro da Vinho Novo. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Toma posse do propósito e do projeto que Deus tem para a tua vida, ou Deus levantará uma nova geração, e você vai estar no banco, assistindo uma nova geração, tomando posse do que Deus tem para ti. Acorda, desperta os dons de Deus que há em ti, ó igreja, ó Vinho Novo. Desperta a graça e unção de Deus que há sobre ti. Toma posse do que Deus tem para ti. Viva o propósito que Deus tem para ti, ou você vai estar vendo uma nova geração tomando posse do que Deus tem para ti. Acorda, porque Deus tem um projeto para a tua vida, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, e abra sua Bíblia comigo em Éfesos. Efésios. Por que eu estou em Éfeso? Estou desde ontem, né? Desde ontem eu estou em Éfeso. Efésios.
Efésios 1. Aleluia. Deus abençoe as nossas congregações que estão assistindo online aí. Amém? Todo mundo abriu Efésios 1? Vamos começar a partir do versículo 12. A fim de sermos para o quê? Nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Fala para o seu irmão, você foi criado para o louvor da glória do Senhor. Você foi criado para o louvor da glória do Senhor. Pensa nisso, meu querido. E também nele, versículo 13, também nele que vós estais. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa, tendo nele crido, fostes o quê? Com o Espírito Santo da promessa. A partir do momento que você disse aquele dia, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito de Deus está sobre ti, porque Ele te ungiu e te constituiu, Ele te salvou. O Espírito de Deus está sobre ti, e entenda isso nessa manhã, não é um acidente, não é nada. O Espírito de Deus está sobre ti com um propósito e com um objetivo. Pula comigo no versículo 16, disse: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, e peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e que isso é o que eu peço nessa manhã, vida, que Deus nos dê o espírito de revelação, que Deus faça nos entender, socorro, que eu não sou qualquer um, eu carrego o Espírito Santo da promessa dentro de mim. E oro, versículo 18, oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou, e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Meu querido, há uma herança para ti, oh meu querido, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita dos céus. Pode assentar, queridos. Oh, meu querido, uma graça de Deus sobre a tua vida. E o que Paulo está tentando explicar aqui, ele diz: eu oro, de joelhos eu oro, eu suplico diante de Deus para que vos abra o entendimento. É que a igreja possa entender a revelação da sua herança em Cristo Jesus. Presta atenção no que eu estou tentando te dizer. Cristianismo é Cristo em nós, a esperança da glória. Eu tenho dito isso aqui, tenho falado, e que Deus nessa manhã possa abrir o entendimento de vocês, e isso possa sair de ser um conhecimento para uma revelação. Pastor, qual é a diferença de um conhecimento para uma revelação? O conhecimento é o que você conhece, mas não quer dizer que você entende aquilo. Eu sei, eu sempre dou esse exemplo para nós, que é um exemplo mais prático de todos. Quem sabe que Coca-Cola faz mal para a saúde? Levanta a mão. Quantos tomam Coca-Cola? Todo dia, toda hora, não tem jeito. Agora, o que acontece? Nós sabemos, mas nós não entendemos, e nós não entendemos a revelação. Porque o dia que nós entendemos a revelação, nós não tocamos mais na Coca-Cola. Vocês estão entendendo o que eu estou aqui tentando te explicar? O fato de você conhecer, ouvir falar de Jesus, não significa que a sua vida vai ser transformada. Mas o momento que aquilo se torna vida para ti, no momento que aquele conhecimento se torna uma palavra revelada, no momento que aquilo se torna uma revelação para ti, e você entende, não com teu conhecimento, mas com o teu coração, aquilo se torna uma vida e uma transformação de vida dentro da pessoa. Por isso que acontece muito isso, você já viu, e não aponta, não olha para a pessoa do seu lado, olha para mim, olha fixo agora nesse momento, mas por isso que você às vezes vê na igreja algumas pessoas que não mudam.
Passa ano e entra ano, elas estão aqui ouvindo a mesma palavra que as outras pessoas estão ouvindo, mas elas sempre saem da mesma forma, sabe por quê? Porque aquilo não é uma palavra revelada no coração deles, aquilo é um conhecimento. E o conhecimento, amém, beleza pelo conhecimento, mas se o conhecimento não se tornar uma revelação, ele não se torna algo prático na tua vida. Pastor, como é que você sabe disso? Durante muitos anos eu estive na igreja desse jeito. Então eu falo do que eu já experimentei, falo de causa própria. Eu sei, você pode muito bem vir aqui assistir culto após culto, participar. Tive perto de homens de Deus, tive aos pés do pastor Celso, tive aos pés de homens de Deus, e a minha vida nunca foi mudada. Até o dia que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, e aquela revelação transformou-se de um conhecimento para uma revelação. E eu lembro que uma das primeiras coisas que o Espírito Santo tratou comigo foi sobre o pecado. E é uma coisa tão simples que nós ouvimos, eu ouvi do pecado desde criança na igreja, eu ouvia sobre isso desde criancinha, desde bebê, desde a escola bíblica dominical, onde eu decorei os versículos bíblicos, os capítulos da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e tal, que ganhava balinha, tal. Desde aquela época eu já ouvia sobre o pecado. Mas aquilo não era vida para mim, aquilo não era uma vida, uma revelação na minha vida. Mas o momento que eu entendi que uma coisa tão simples, sabe que a primeira coisa que o Espírito Santo me tratou, Fernando, foi uma coisa tão simples. Filho, o pecado faz separação entre Deus e o homem. E eu comecei a pensar. E ele começou a me mostrar a beleza de Deus, a grandeza do Deus Todo-Poderoso, Supremo, Eterno, assentado no seu alto e sublime trono, rodeado pelos 24 anciões, querubins, serafins, os seres viventes, a majestade da glória, da pureza de Deus, onde eles cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque quando eles olham para Deus, eles não têm o que dizer, porque Ele é a perfeição, Ele não tem amor, Ele é o amor, Ele não tem justiça, Ele é a justiça, Ele é a perfeição, Ele é tudo, Ele é a perfeição. E quando eles olham para aquele ser, eles não sabem o que dizer. Então eles dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Porque não há comparação, não há como dizer, não há palavras no nosso vocabulário para expressar a perfeição de Deus. E quando eu entendi isso, e eu entendi que não tem como esse Deus ter comunhão com o pecado, a minha vida foi transformada. Não porque as pessoas iam descobrir do meu pecado, mas porque eu não quero perder a presença de Deus na minha vida. Porque eu quero Ele. E se eu quero Ele, eu preciso manter uma vida de santidade. Se eu quero Ele, eu não posso então cometer essa vida de pecado. Sabe por quê? Porque não tem como um ser tão perfeito habitar com um pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então isso foi algo que explodiu. Voltando à palavra, nós precisamos entender a palavra revelada de Deus. Nós precisamos entender as coisas que nós temos ouvido e nós temos falado, e Paulo diz, eu oro para Deus, eu rogo de joelhos, eu imploro a Deus para que vocês entendam qual seja a grandeza e vocês entendam a herança que vocês têm em Cristo Jesus. Deixa eu tentar te explicar o que eu estou tentando te dizer nessa manhã. Paulo diz, o mesmo Espírito, presta atenção, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, está sobre ti nesse exato momento. O mesmo poder da ressurreição está sobre a tua vida nesse exato momento. Então não vem me dizer que você é uma parte do corpo que não tem importância. Não venha me dizer que você é parte do corpo que não, eu não faço falta. Não, você faz falta porque há um poder, ao dúnamos de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, a unção, a glória, a cura, a transformação de Deus está sobre a tua vida. Você não é qualquer um. Você é filho do Deus Altíssimo, a habitação de Deus, templo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, tribo escolhida para ser reis e sacerdotes, para governar e dominar sobre a terra. Você foi escolhido como cabeça e não como cauda. Pastor, mas por que eu não estou vivendo assim? É porque a palavra ainda não desceu no coração e a revelação não chegou lá.
É porque a palavra, a revelação ainda não chegou. E o que você precisa fazer? Busca essa revelação. Corre para o teu quarto e diga: Deus, abra o meu entendimento, abra a minha mentalidade para entender quem eu sou em Cristo Jesus, que eu não sou qualquer um. E Satanás quer que você pense assim. Satanás está te batendo na tua cabeça desde o colégio, dizendo que você evoluiu, veio do macaco, você não é ninguém, você é um Big Bang, você é um acidente. Não, você é um projeto de Deus, pastor, mas eu vim de uma relação errada. Mas se não fosse para nascer, Deus não deixaria nascer. Se Deus permitiu, é porque tinha um projeto e um propósito. Eu não conheço nenhuma história que Deus não pode mudar. Eu não conheço nenhuma vida que Deus não pode transformar. Eu não conheço nada. Eu não creio num Deus do acaso. Eu creio num Deus do plano perfeito, do projeto perfeito de Deus. Cara, deixa eu tentar te explicar o que eu estou querendo te dizer nessa manhã. Essa semana nós temos feito um mutirão lá no sítio. E nós ganhamos uma lata de tinta, de esmalte sintético, à base d'água. E o Jorge chegou lá com essa lata de tinta, com outras latas de tinta, mas essa lata específica. Eu olhei para aquela lata e falei: rapaz, o que eu vou fazer com essa lata? Não tem onde pintar, né? Aí o Jorge falou: não, qualquer coisa a gente pinta umas portas, umas janelas, pinta alguma coisa, né? Mas deixa aí. Eu falei: não, deixa aí. E depois nós começamos, porque nós mexemos na casa no meio da chuva, vida. E aí nós passamos óleo queimado na madeira, por causa do cupim, aquela coisa toda e tal. E a chuva nos pegou enquanto nós estávamos cobrindo a casa, meu irmão. A água bateu naquele óleo e escorreu pelas paredes e ficou aquela coisa bonita, a parede toda manchada de óleo. E nós não tínhamos como tirar, mano. Nós tentamos lixar, nós tentamos fazer várias coisas e nós não tínhamos como tirar aquele óleo da parede. E entendo o que eu estou tentando te mostrar nessa manhã, e entendo Deus que eu sirvo. Num momento ali eu lembrei e falei: o Adalberto mexe com pintura, o Adalberto vai me explicar o que fazer. Liguei para o Adalberto: Adalberto, o que eu faço? A minha parede está suja de óleo e eu não consigo tirar. Sabe o que ele falou? Pega uma lata de esmalte sintético, a base d'água. E você quer saber mais? Eu estava pintando a casa de branco, adivinha a cor da tinta? Que eu não sabia o que fazer com ela. Ele disse: passa onde está o óleo, porque ela vai impedir que o óleo passe para cima, porque ela vai bloquear o óleo vai ficar ali, e você vai ter uma parede perfeita. E eu comecei a chorar naquele momento, agradecendo a Deus, porque Ele já sabia, antes de eu precisar, presta atenção, antes de eu saber que eu ia precisar, Deus já providenciou, porque Ele providencia o socorro antes mesmo de nós precisarmos, porque isso é que Ele diz: junto com a tribulação Ele dá o livramento. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus do eterno propósito, da perfeição de Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. E de repente eu olhei para aquela tinta que eu não precisava, que eu não sabia, porque eu tinha ganhado. E quantas vezes nós deixamos de ver Deus nas coisas. Às vezes você tem algo que Deus te libera. Às vezes eu lembro que uma vez eu estava precisando de uma liberação de um dinheiro. Eu queria tanto aquele dinheiro, mas eu não tinha porquê mesmo. Eu só queria porque era o dinheiro, né? Dinheiro é dinheiro, né? A gente sempre quer. Aí o dinheiro não saiu. E de repente apareceu uma conta grande para mim pagar, socorro. E eu não tinha o dinheiro para pagar aquela conta. E naquele exato momento o dinheiro foi liberado. E Deus me mostrou, falou: você está entendendo? Se eu tivesse te liberado antes, você já teria gastado. Eu liberei no momento certo. Entenda o plano perfeito de Deus sobre a tua vida. Entenda que Deus não é um Deus do acaso. Ele é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é um Deus de livramento. Ele é um Deus que trabalha a história na exatidão da perfeição. Então, se você está aqui hoje de manhã, respirando e gastando o oxigênio que está pouco no planeta Terra, é porque Deus ainda tem algo para realizar através da sua vida. Deus tem algo ainda para fazer. Entenda a herança e o poder de Deus que estão sobre ti. Entenda que eu não sou um acaso, eu sou um projeto de Deus. Eu carrego a unção de Deus, eu carrego a vida de Deus, eu carrego a graça de Deus. Pastor, então por que eu não tenho vivido assim? Você não pergunta, mas eu me pergunto. Por que eu não tenho vivido assim? Porque quanto mais do homem, menos de nós.
Mais menos de Deus. Quanto mais de nós, menos de Deus. Nós aprendemos isso na nossa escola. Também não vou ser profundo, porque eu não lembro muita coisa, mas pouca coisa eu aprendi. E uma delas é 2 corpos. Isso aí a gente lembra, né, Júnior? 2 corpos não ocupam. Então o que acontece, Júnior? Eu tenho uma guerra acontecendo dentro de mim, entre a vontade de Deus e a vontade minha. Porque quando Deus me criou, Júnior, Deus criou o homem do quê? Do pó. Da onde? O pó da terra. Eu e você fomos criados então da? Então a nossa carne puxa para onde? Para onde ela foi criada. Ela puxa para esse mundo, ela puxa para as coisas desse mundo, ela puxa para esse mundo. A nossa carne está aqui, está aqui o mundo e está aqui Deus, e eu estou no meio. Então a minha carne puxa para cá, e o meu espírito puxa para cá, e há cabo de guerra acontecendo na minha vida todos os dias, e eu fico aqui, e nós tomamos milhares de decisões por dia, e essas milhares de decisões, elas definem quem vai crescer e quem vai diminuir na nossa vida. Então o que acontece? Exemplo, eu tenho que ir no culto, ou eu vou ficar dormindo até mais tarde? Qual que eu vou fazer? Dormir até mais tarde. Não, mas então tá bom, mas a semana que vem eu vou. Aí na outra semana, olha a distância de Deus. Mas quando eu estou aqui, não, eu vou. Mais de Deus, menos de mim. Mais de Deus, menos de mim. E quanto mais nós deixamos a graça e a unção de Deus fluir através de nós, mais nós nos identificamos com a graça, com o poder de Deus. Quanto mais unção, mais graça, quanto mais presença de Deus, mais vida, mais transformação, mais mudança. Eu digo isso para as pessoas e eu tenho falado isso. As pessoas não precisam me dizer que elas tiveram um encontro com Deus. É visível na vida de uma pessoa quando ela tem um encontro verdadeiro com Deus. Algo muda de dentro para fora que as pessoas não precisam dizer que elas tiveram um encontro com Deus. Eu tenho dificuldade quando as pessoas vêm, pastor, eu tive um encontro com Deus, e eu olho para a vida da pessoa. Porque eu sei que o encontro com Deus transforma. Pega Pedro, pescador, e faz dele pescador de homens. Esse é o Deus que eu sirvo. Pega de Paulo um assassino e faz dele um dos maiores apóstolos que pisou e é o autor da maior quantidade de livros dentro da Bíblia. Esse é o Deus que eu creio. Transforma, muda a história, muda destinos. É aquilo que nós dissemos hoje. Ele quebra cadeias, ele quebra, ele faz, ele transforma, ele muda, ele transforma. É um Deus que faz de uma pessoa comum um milionário. Pouca gente quer ficar milionário aqui. Vou tentar de novo. Faz de uma pessoa comum um milionário. Isso. Pastor, mas é dinheiro. Ei, o amor ao dinheiro é errado. Mas ganhar dinheiro lá fora para trazer para o reino, Deus precisa disso. Deus precisa, e é isso que eu estou tentando te dizer. Deus colocou em ti capacidade suficiente para ter uma ideia que ninguém teve, para desenvolver algo que ninguém teve. Porque deixa eu te dizer uma coisa: se Deus criou os céus e a terra do nada, quanto mais Ele pode fazer através de você. Ele pode começar uma empresa, te dar uma ideia de comércio que ninguém teve. Ele pode te dar uma direção que ninguém teve, um produto, algo que ninguém teve. Ele pode te dar algo que ninguém teve de uma forma, ou te dar uma inteligência de maneira para administrar melhor a tua empresa. E entenda que tudo isso é para o reino de Deus. Porque sabe por quê? Porque quando, Adriana, você estiver ali e você estiver em oração e a vontade de Deus estiver sendo feita na sua vida, ao que não é você que está fazendo, mas é Deus fazendo através de você. E aonde colocar as suas mãos, será abençoado. O melhor exemplo disso é José. José foi o melhor filho, ele foi o melhor escravo, foi o melhor prisioneiro, foi o melhor governante, porque Deus, a mão de Deus era com ele. Não importa o que eu estou fazendo, seja trabalhando, seja ministério, seja no trabalho, seja como pai, seja como filho, seja onde for a área que eu estiver, Deus faz com que eu seja o melhor, não porque eu mereço, mas por causa da graça e do poder de Deus, a herança que eu tenho em Cristo Jesus. Porque quando eu faço o que Deus manda eu fazer, eu me torno melhor. Mas quando eu faço o que eu quero, eu me torno pior. E é isso que nós precisamos entender.
Deus abençoe vocês lá na Risa, em nome de Jesus. Abençoe lá a galera do Enem, em nome de Jesus. Porque não é nós que fazemos, é Deus que faz através de nós, socorro. É essa herança que eu preciso entender. A Bíblia não está aqui para me tirar meus direitos, para me proibir de fazer um monte de coisa. Pelo contrário, a Bíblia está aqui para que eu tenha uma vida e uma vida em... A Bíblia está aqui. E deixa eu te dizer uma coisa. Ontem eu estava brincando. O boy chegou em casa ontem todo acabado nele. Todo acabado. Sujo, bagunçado. E sério, o Espírito Santo ministrou na minha vida e diz: isso é o que o mundo faz com você. Ele podia estar na minha casa, vivendo bem, no conforto e tudo, mas está na bagunça. É assim que é a vida. Cara, olha para você ver. E nós não precisamos ser cientistas magnatos, né? Não precisamos ser muito inteligentes, não, Mago. Nós não precisamos ser muito inteligentes. Mas quando a gente afasta de Deus, é melhor ou é pior? É pior. Quando nós começamos a desobedecer Deus na nossa vida, é pior. E é isso que eu estou tentando te dizer nessa manhã. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Viva o propósito de Deus para ti. Viva a graça de Deus na tua vida. Viva o que Deus tem para ti. Você tem o Espírito Santo de Deus em ti. Você tem o Espírito Santo da promessa. Você tem a graça e a unção de Deus sobre a sua vida. Então viva isso, por favor. Viva Deus. E seja o membro no corpo de Cristo que Deus te criou para ser. Seja a parte frutífera no reino que Deus te criou para ser. Faça aquilo que eu não consigo fazer. Faça aquilo que eu não posso fazer. Porque se depender de mim dirigir o louvor aqui todos os dias, ninguém fica na igreja. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Faça aquilo que Deus te chamou. Deus deu uma graça para você que Ele não deu para mim. Faça algo para Jesus. Exerça, frutifique e produza no reino de Deus. Há uma graça de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé para terminar. E abra sua Bíblia comigo em Efésios. Falei certo dessa vez. Efésios 4. Tem pessoas que aprendem com o erro das outras pessoas. E tem pessoas que aprendem com seus próprios erros, né? Eu sou uma dessas que aprende com seus próprios erros. Eu sou teimoso, cara. E eu já vivi ganhando muito longe de Deus e não ter nada. E já vivi ganhando pouco na presença de Deus e tendo muito. Porque Ele multiplica o nosso celeiro. E agora imagina se nós tivermos muito na presença do Senhor. Aí vai transbordar o nosso celeiro, como Ele promete na palavra. Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só... Olha para o irmão que está do seu lado e diz: o mesmo Espírito que está sobre ti está sobre mim. Como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subiu ao alto, versículo 8, por isso diz, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu aos homens. Ele diz que deu dons a alguns homens, a todos os homens. Há uma graça de Deus sobre a tua vida. Não importa o que tua mãe possa ter dito, não importa o que teu vizinho possa ter dito, não importa o que a tua esposa disse, não importa o que o teu marido disse, não importa o que as pessoas disseram. O que importa é que há uma graça de Deus sobre a tua vida. Há um dom
de Deus sobre ti. O Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos está sobre ti nesse exato momento, porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa de Deus. E não importa onde você está, não importa, o Espírito de Deus vai estar contigo, ungindo, abrindo portas. É o que nós cantamos hoje, porque é assim que nós lutamos as nossas guerras, é deixando Deus fazer, é cumprindo a vontade de Deus nas nossas vidas, é obedecendo o projeto e o propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso eu te peço nessa manhã, desperta o dom de Deus que há em ti. Essa é a nossa palavra profética desse ano. Desperta os dons de Deus que há em ti. Se Ele deu dons para todo mundo, todos nós temos dons, não temos? Então desperta e começa a usar os dons de Deus que estão sobre a sua vida. Começa a frutificar, começa a trabalhar, começa a exercer, começa a fazer, começa a trabalhar, começa a fazer, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer através da sua vida. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra nos promete que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E isso significa não só no espiritual, mas também no físico. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram a direção que Ele vai dar para a tua empresa, a direção que Ele vai dar para o teu negócio, a direção que Ele vai dar para o teu ministério. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Há uma estratégia de Deus, há um projeto de Deus, há algo de Deus único para ti. Há um dom de Deus sobre a tua vida. Desperta o dom de Deus que há em ti. Oh Deus, nessa manhã eu te peço, desperta a tua igreja, como Paulo pediu. Eu peço nessa manhã, desperta a tua igreja, não só os que estão aqui, mas os que estão na sua casa. Desperta os dons do Senhor sobre a tua igreja. Desperta a graça do Senhor sobre a tua igreja. Desperta os dons do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Livra-nos de vivermos uma vida sem propósito, livra de vivermos uma vida sem sentido, livra-nos de desperdiçarmos a oportunidade que Deus nos deu, livra-nos de sermos um acidente, livra-nos de sermos um grupo de pessoas que simplesmente vão ver outras pessoas vivendo o projeto e o propósito de Deus em suas vidas. Mas nessa noite, nessa manhã, o que eu te peço sobre a tua igreja é: aviva os teus dons, desperta os teus dons, leva-nos a trabalhar para ti, leva-nos a frutificar para ti, leva-nos a produzir para ti, leva-nos a conquistar para ti. Oh Pai, dá-nos estratégias únicas, fala conosco através de sonhos e revelações, e direciona a nossa vida, direciona as nossas empresas, direciona, Deus, a nossa vida empresarial, a nossa vida comercial. Oh Pai, dá-nos, Pai, estratégias na nossa empresa onde nós trabalhamos, para ser o melhor funcionário, para sermos promovidos, para conquistarmos o que o Senhor tem para nós. Dai-nos, Pai, para que quando colocarmos as nossas mãos, seja o Senhor através de nós, não seja, Pai, a nós fazendo, mas seja o Senhor através de nós. Resplandeça, porque a tua glória através de cada um dos meus irmãos é o que eu te peço nessa manhã. Resplandeça a tua glória, resplandeça a tua presença sobre cada um nessa manhã. Resplandeça a tua glória, resplandeça a tua glória, é o que eu declaro nessa manhã, é o que eu profetizo sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs nessa manhã. Um despertar da graça do Senhor, o fechar os ouvidos para ouvir as mentiras de Satanás, que eles não são ninguém, que eles não são importantes, e um entendimento, uma mente aberta à revelação de que eles são escolhidos de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa, e que o teu Espírito Santo os guie, que o Senhor vença em cada um deles, e que a tua presença se fortaleça em cada um deles. Assim eu os abençoo nessa manhã. Assim eu os abençoo nessa manhã. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, oh Pai,
o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre cada um, cada um, sobre os meus irmãos nas suas casas, sobre os meus irmãos aqui presentes. Que a graça do Senhor, o amor do Pai e essa comunhão diária com o Espírito Santo esteja sobre cada um, fortalecendo, frutificando, prosperando, abençoando, lutando as nossas guerras e conquistando o que Tu tens para cada um de nós. Desperta cada dom aqui, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que o Senhor te use, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, que o Senhor resplandeça a glória dele sobre ti, que você entenda que você é um escolhido de Deus, escolhido de Deus. Os pastores vão estar aqui, se você quiser uma oração no final, para que essa graça de Deus seja despertada na tua vida, procura um dos pastores, peça oração. Mas que Deus desperte, a Bíblia diz em Timóteo, desperta os dons de Deus que há em ti, através da imposição de mãos dos presbíteros. Por isso desperta. Se você precisar, peça para os pastores orarem por ti, mas que Deus desperte essa revelação no teu coração. Não deixa que seja uma palavra, ouça essa palavra de novo, se você puder, durante a semana. Tranca a porta do teu quarto e diga: Deus, mostra-me qual o teu propósito para a minha vida, mostra para que eu nasci, mostra para mim o propósito pelo qual eu fui criado, porque não existe nada pior do que uma vida sem propósito. Peça isso durante a semana para Deus, e que Deus te mostre o propósito pelo qual você foi criado, em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. Vira para 2, 3 irmãos e diga para ele: você tem um propósito em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus.